Então vamos lá, pessoal, vamos lá, gente. Eu quero dar as boas-vindas a vocês que me acompanham sempre por aqui nas nossas atualidades. Toda segunda-feira a gente pega sempre aquela notícia mais importante do nosso retrospecto tributário, né, que é o compilado de notícias relacionadas à área tributária, notícias da última semana, então dos últimos 7 dias. E eu trago aqui para vocês, para a gente comentar sobre algum tema que eu acho que vai ser mais relevante, que vai trazer mais, assim, oportunidades e estratégias para vocês, ok? E hoje vamos falar um pouquinho sobre compensação cruzada. Eu quero saber, vocês aí, coloquem, gente, olha só, compensação cruzada de tributos federais. Quem já ouviu falar desse termo? Coloca aí, sei o que é. Quem não sabe, coloca aí para eu ver. Eu não sei o que é, não faço ideia do que seja isso. Letícia, me explica por que isso pode ser algo estratégico ou não. Vamos lá, gente, quero saber como que vocês estão aqui em termos de conhecimento sobre esse tema. Giane entrou aí no YouTube, tudo bom, Giane? Tavi entrou aqui também no Instagram. Então vamos lá, ó. Camila sabe o que é, a Vivian não sabe o que é. Pessoal, oportunidades aí, sempre quando a gente vai falar de alguma oportunidade que possa trazer mais competitividade, mais fluxo de caixa para as empresas no Brasil, de forma lícita sempre, de forma ética, é sempre uma boa notícia, não é? Então vamos fazer o seguinte, ó, a Bárbara tá falando que ela já ouviu falar, a Jane também tá falando que já ouviu falar, mas não sabe os trâmites. Ok, então a gente vai falar sobre isso hoje. A Simone não faz ideia do que seja, tudo bem, não tem problema, vamos sair dessa live. Meu compromisso de hoje com vocês é a gente, nesses 40 minutos que a gente tem aqui juntos, vocês saírem aqui sabendo o que é a compensação cruzada, procedimento, quando fazer e quais as estratégias, né, as oportunidades em decorrência disso aí, ok? Vamos lá, primeiro vamos conceituar, tá? O que é uma compensação cruzada, ok? Compensação cruzada é quando nós compensamos tributos federais, ok? Então, imposto de renda, IRPJ, PIS, COFINS, IPI, tá? Pegar aí os principais tributos federais com as contribuições previdenciárias, contribuição, basicamente contribuição patronal e as contribuições de terceiros, ok? Então, essa é a chamada, tá? Essa é a chamada compensação cruzada, beleza, gente? Depois eu vou responder as perguntas de vocês e vou falar um pouquinho mais de procedimentos, documentações, tá? Vou entrar primeiro num ponto de vista mais conceitual, tá bom? Então, pessoal, até 2018, a legislação tributária vedava, impedia nós, né, então nós contribuintes, de fazermos a compensação cruzada. Até então era vedado. Contribuição previdenciária só se compensa com contribuição previdenciária ou contribuição previdenciária de terceiros e outros tributos federais, que daí sim podem compensar com todos os outros tributos federais administrados pela Receita Federal. E de tributo, eu falei alguns aqui, mas são todos os tributos federais, impostos, taxas, outras contribuições, CID, enfim, tá? A única exceção eram as contribuições previdenciárias, que pela legislação só poderiam ser compensadas débito com crédito da própria contribuição, e aí os outros tributos federais sim poderiam também ser compensados entre si. Não era possível compensar crédito de tributo federal com débito de contribuição previdenciária e nem ao contrário, crédito de contribuição previdenciária com débito de outros tributos federais administrados pela Receita Federal, tá? Por quê? Qual era a origem dessa proibição, tá? Porque antes, até 2007, as contribuições previdenciárias eram administradas pelo INSS, né? E os outros tributos administrados pela Receita Federal. Em 2007 foi feita a unificação com a chamada super receita. Então unificou-se toda a administração tributária
de tributos federais com contribuições, contudo, internamente, os sistemas, tá? O sistema de arrecadação, os agentes fiscais, internamente, por mais que a lei veio e unificou, internamente era tudo separado. Então, as obrigações tributárias acessórias, sistemas para contribuições previdenciárias se mantiveram de uma forma e para outros tributos se manteve de uma forma totalmente diferenciada, tá? Contudo, gente, em 2018, com a implementação do chamado e-social, tá? Dentro do módulo específico lá dentro do ambiente do SPED, né? O Sistema Digital de Escrituração e Processamento de Dados, tá? Com essa unificação sistemática, né? Então, um módulo específico dentro do SPED para administrar toda a questão da arrecadação, das contribuições previdenciárias também, foi alterada a legislação tributária, tá? Então, foi alterada a Lei 9.430, que é a lei que regulamenta em âmbito federal o processo de restituição e compensação, tá? Regulamenta não, ela estabelece, né? O que regulamenta sempre são as instruções normativas. Mas a Lei 9.430 foi alterada, tá? Incluiu-se lá na lei, eu tô olhando aqui porque eu tô olhando na tela aqui do meu lado o dispositivo da lei, tá? Então, incluiu-se o artigo 26A, tá? Desculpa, falei errado. Por meio da lei 13.670, do dia 30 de maio de 2018, lá no artigo 26A dessa lei 13.670, ok? Que foi publicada no dia 30 de maio de 2018, alterou-se o disposto no artigo 74 da lei 9.430, tá? Lei 9.430, artigo 73 e 74, que estabelecem as normas gerais relacionadas à restituição de tributos e compensação, tá bom? Artigo 74 falando de compensação. Então, modificou-se, tá? O artigo 74. E essa modificação veio pelo artigo 26A da Lei 13.670. Tô falando devagar para vocês poderem anotar, quem gosta de anotar, tá bom? E aí, gente, o que aconteceu? Toda aquela proibição que já vinha lá no artigo 74 passou a virar uma permissão. Então, tá falando assim, aplica-se a compensação das contribuições a que se referem os artigos 2º e 3º desta lei, efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o e-social para apuração das referidas contribuições, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, tá? E aí eu tenho que pegar deixa eu abrir aqui direto o caput do artigo 74, que fala o seguinte, para fazer mais sentido, tá? Então, fala assim, o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal passível de restituição ou ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão, tá? E aí falou, né, daí veio com essa alteração da Lei 13.670, daí eu vou pegar aqui a Lei 13.670, aqui, deixa eu só pegar aqui. Falando que aplica-se também às contribuições, né, que estão lá desde que estejam lá dentro do ambiente do e-social, ok? E aí, gente, o que acontece? Em virtude dessa alteração, e depois vocês podem ler com mais calma, tá? O artigo 74, o artigo 26A da Lei 13.670, em consequência dessa alteração da legislação, o que a Receita
regulamentou, tá? Então a Receita Federal foi lá e regulamentou esse artigo, esse dispositivo, na IN, na Instrução Normativa 1717, né, IN 1717, ok? De 2017, ajustou ali a IN 1717, que é a IN que já regulamenta todo o processo de restituição, ressarcimento e compensação de tributos federais, tá? Então houve essa Instrução Normativa, já sofreu diversos ajustes. E aí, mais uma vez, ela foi ajustada depois da alteração do artigo 74 da Lei 9.430 pela Lei 13.670, ok? E aí, o que passou a viger? Passou assim, olha, até a entrada em vigor do E-Social na empresa, tá? O contribuinte, ele pode fazer o quê? Ele só pode compensar contribuições previdenciárias com contribuições previdenciárias e os outros tributos federais com outros tributos federais, ok? Após a entrada em vigor do E-Social, passa-se a ser possível compensar os débitos das contribuições previdenciárias com outros tributos, assim como os créditos de outros tributos com débitos de contribuição previdenciária, ok? E aí, gente, olha só, olha como que são as coisas. Recentemente, em virtude do tema 69 do STF, que permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? Eliana, é IN 1717, tá? IN 1717 de 17, tá? Para ficar mais fácil. IN 1717 de julho de 2017, do mês 7 de 2017, tá? Se eu não me engano, ela é no dia 7 também, não lembro se é 7, 17 ou 27, mas é tudo 7, assim, ela é super cabalística, essa IN. Então, o que aconteceu, gente? Por conta do tema 69, muitas empresas que já tinham suas decisões judiciais acabaram tendo trânsito julgado e computando aí um crédito muito expressivo relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? E aí veio, de novo, a legislação, as normas infralegais e a própria Procuradoria da Fazenda Nacional falando que todo esse crédito, todo esse crédito apurado, ele precisa ser compensado no limite temporal de 5 anos, tá? Então, inclusive, aí a gente rebate muito essa limitação temporal aí de 5 anos, a PGFN está falando, não, só pode, a Receita também, só pode compensar todo o teu crédito. Então, tem empresas aí, essas empresas maiores, apuraram crédito, tem empresa que chegou a apurar crédito bilionário, né, por conta dessa tese. Então, vocês só têm 5 anos para compensar. E muitas empresas, mesmo pegando esses 5 anos, não vão ter débito de imposto suficiente para compensar com aquele volume de crédito que em decorrência dessa tese do tema 69. E aí o que aconteceu? Muitas empresas, principalmente essas que apuraram muito crédito e não vão conseguir compensar nos 5 anos, elas estão fazendo o quê? Muitas ajuizaram para tentar afastar esse limite temporal, tá? E outras ajuizaram demandas judiciais justamente pedindo a compensação cruzada, tá? Compensação cruzada. Então, pegar todo esse crédito de PIS e COFINS para compensar com débitos de contribuições previdenciárias antes da entrada, né? Cujo fato gerador aconteceu antes da entrada em vigor do E-Social. Então, vamos pensar que algumas empresas já tinham débito de contribuição previdenciária não quitado, então elas querem pegar esse crédito relacionado a PIS e COFINS e compensar com aquele débito lá do passado, antes da entrada em vigor do E-Social. O E-Social, ele foi entrando em vigor paulatinamente, tá? Então, a empresa de lucro real teve uma agenda anterior, mas vamos pensar, a maior parte das empresas ali, muitas empresas tiveram a entrada em vigor do E-Social a partir de abril de 2019, ok? E aí, então agora essa é uma nova tese que surge no Poder Judiciário, tá? Ainda sem uma definição jurisprudencial, mas que surge no Poder Judiciário para tentar fazer com que essas empresas consigam compensar débitos de contribuição previdenciária com créditos de outros tributos, em especial aqui PIS e COFINS, mesmo antes da entrada em vigor do E-Social, mesmo não antes da entrada em vigor, mas cujo fato gerador seja anterior à entrada em vigor do E-Social, ok?
Vamos pensar em questão procedimental, tá, gente? Então, assim, antes da entrada em vigor do E-Social e todos os créditos, recuperação de crédito que a gente queira fazer relacionado à contribuição previdenciária, nós fazemos lá na própria GFIP, tá? A gente faz uma retificação GFIP, faz todas as retificações para ajustar essas GFIPs ao crédito apurado, compensar com débitos passados, ok? Isso antes de entrar em vigor do E-Social, é todo feito, e a própria IN 1717 regulamenta isso, todo feito lá no âmbito da GFIP, tá bom? Não entra com perda e compra, nada, faz tudo lá no âmbito da GFIP, antes da entrada em vigor do E-Social, só relacionado a crédito de contribuição previdenciária com débito de contribuição previdenciária, ok? Após a entrada em vigor do E-Social, você faz essa mesma compensação via PERDECOMP-WEB, tá? Então, você apura os débitos e créditos, pede a compensação via programa da PERDECOMP-WEB e depois ajusta na DCTF-WEB também, ok? Faz as certificações, ajusta as DCTF-WEBs para poder refletir essa compensação que você fez após a entrada em vigor do E-Social. O que a Receita Federal não admite é que você pegue um débito de contribuição previdenciária, tá? Vamos pensar lá um débito anterior, pegar a data da maioria das empresas. Anterior a abril de 2019, pegue aquele débito de contribuição previdenciária, emita uma PERDECOMP-WEB utilizando aquele débito para compensar com outro crédito, tá? De outros tributos, ok? Isso a Receita Federal não admite. Algumas empresas estão ingressando no Poder Judiciário para tentar obter essa autorização. Contudo, tanto a Procuradoria da Fazenda Nacional está fazendo um trabalho assim, muito focado nisso para evitar. Tanto que houve uma liminar favorável a uma grande empresa. Deixa eu pegar o nome da empresa, gente, aqui. Deixa eu pegar aqui, que é a empresa que conseguiu foi a Centauro, tá? Foi o grupo SBF que é dono da Centauro. Então, o grupo SBF, dono da Centauro, conseguiu uma liminar favorável, autorizando ele a poder fazer esse procedimento de compensação via PERDECOMP-WEB, tá? Relacionado a créditos de PIS e COFINS com débitos de contribuições previdenciárias, ok? Anteriores à entrada em vigor do E-Social, ok? Essa era uma liminar e o volume, deixa eu ver aqui, o volume de crédito, deixa eu ver se fala aqui, não fala qual foi o volume de crédito apurado pela Centauro. Aqui não achei essa informação, tá? Se alguém quiser compartilhar, ótimo. Mas, depois dessa liminar, a Procuradoria, já temendo, né, já prevendo que muitas outras empresas iam ajuizar essa mesma tese, começou a fazer um trabalho mais focado e não se tem notícias de outras liminares favoráveis. Quem tentou também obter decisão favorável foi o Pão de Açúcar, né, o grupo que administra o Pão de Açúcar, e outras empresas, Camil, Devalspar, Expresso de Prata, enfim, outras empresas aí. Só o Pão de Açúcar, ele tem aí um crédito relacionado a essa tese da exclusão de CMS da base de cálculo PIS/COFINS na ordem de 1,6 bilhão de reais. Então, um volume de crédito muito alto, não vai conseguir utilizar em 5 anos e também, então, ajuizou essa ação judicial aí e não teve liminar favorável. Então, isso virou um novo contencioso, tá? Uma nova tese que as empresas estão tentando aí obter uma medida judicial para poder fazer essa compensação cruzada de períodos anteriores à entrada em vigor do E-Social, ok? E aí, gente, o que a gente tem que ter em mente? Letícia, mas, poxa, eu não consigo fazer compensação cruzada nunca? Não, você consegue fazer compensação cruzada de forma administrativa. Então, vamos pensar aí. Mesmo sem, independente dessa tese que a gente está vendo que está perdendo, e por conta até desse trabalho aí, desse trabalho da Receita Federal,
porque é expresso na legislação, enfim, tem que achar um vício aí, e até a questão procedimental, toda a questão do sistema. Então tem aí alguns fatores que pesam muito contra essa tese. Então é muito mais fácil falar que ela não vai vingar no Poder Judiciário do que ela vai vingar, tá? Mas vamos pensar, Letícia, então como que eu posso orientar o meu cliente a fazer compensação cruzada de forma legítima, tá? De forma lícita, aí, de acordo com a legislação, tá? Você pode observar o que a legislação permite. Então, fatos geradores de contribuições previdenciárias a partir da entrada em vigor do E-Social permitem essa compensação cruzada. Tá? Então, o que você vai orientar o cliente? Olha, a partir da entrada em vigor do E-Social, todo o crédito que você apurar de contribuição previdenciária, você pode compensar com qualquer tributo administrado pela Receita Federal, tá? Ou também, a partir da entrada em vigor do E-Social, você pode pegar créditos relacionados a outros tributos federais e utilizar para compensar com débitos de contribuição previdenciária, utilizando o PERDECOMP UR, ok? Letícia, quais são esses possíveis créditos que eu posso apurar na esfera administrativa sem precisar de um processo judicial, ok? Então, vamos lá, o que a gente tem de oportunidades aí de compensação na via administrativa? Tudo que decorrer de uma alteração de uma legislação, tá? Tudo que decorrer de uma ação declaratória de inconstitucionalidade que tiver efeito para toda a população, efeito que a gente chama de erga omnes, que atinge todo mundo, que o Poder Judiciário, lá o STF, já tiver reconhecido, você pode sim legitimar isso se não houver nenhuma limitação de efeitos aí no tempo, você pode pegar, apurar crédito do passado e compensar. Você pode apurar créditos na via administrativa por incorreção de cadastro, erro de, principalmente empresas que têm um cardápio de produtos muito grande, empresas que sejam contribuintes, por exemplo, do IPI, contribuintes PIS, COFINS. PIS, COFINS, muitas empresas apuram indevidamente os insumos que geram crédito de PIS, COFINS. No IPI também tem muitas apurações indevidas por erro de cadastramento de produto, tá lá na nota fiscal, às vezes não tem cadastrado lá, o sistema não internaliza, você tem que fazer um trabalho manual, você tem que comparar o que está efetivamente no sistema, nos livros, né, nos SPEDs, comparar com os arquivos XML das notas fiscais, e muitas vezes você apura créditos por erro de compliance das empresas, ok? Aí você pode pegar, isso falando só, abrangendo hoje só tributos federais, tá, gente? Em relação a contribuições previdenciárias, muitas empresas não ajustaram ainda, até porque o sistema não permite, toda a apuração do recolhimento das contribuições previdenciárias aos entendimentos mais recentes do STF e do STJ em relação ao que deve estar incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias, tá? Então vamos pegar o STF nas decisões com repercussão geral, o STJ nas decisões em sede de recurso administrativo, em sede de recurso repetitivo, geram decisões que se aplicam, por mais que não tenham pela legislação efeito erga omnes, elas acabam vinculando todo o poder judiciário. Então, mesmo que a Receita um dia venha questionar, bateu no judiciário, o judiciário vai validar a atitude do contribuinte. Então, são situações que geram uma segurança para o contribuinte de que ele não precisa aguardar no trâmite de uma decisão judicial que só vai reconhecer o direito dele e pode ingressar direto no Poder Judiciário, pode ingressar direto na esfera administrativa pedindo essa compensação, tá? Então, existem diversas situações em que é possível, sim, apurar créditos de contribuições previdenciárias para compensar com débitos de outros tributos ou apurar créditos de outros tributos para compensar com débitos de contribuições previdenciárias, tá? E aí, gente, o pessoal está perguntando se vai ficar gravado.
vai ficar gravado, tá? Essa primeira parte da aula sempre fica gravado para vocês. Vocês podem acompanhar ou no meu IGTV ou no canal do YouTube, tá? Ou no IGTV também do IBPT Educação, no canal do YouTube da Amaral Yazbek. Essa é uma aula que a gente transmite aí em quase todos os nossos canais e fica gravado, ok? Então, mas quem não puder acompanhar toda a aula agora, fica tranquilo, que vai poder pegar a reprise depois. E aí, pessoal, vamos lá. Temos algumas perguntas aqui. Por exemplo, o Matheus aqui no Instagram está falando o seguinte: nesse caso, caberia pedido de restituição desse valor? Matheus, eu não lembro qual valor que você está falando. Se você quiser especificar aí para refrescar a minha memória, tá? Mas vamos pensar, pedido de restituição, gente, é sempre uma faculdade do contribuinte. Todos os casos em que cabe fazer a compensação, também vai caber ou a restituição ou o ressarcimento, ok? Porque a compensação ela é só uma via alternativa ao contribuinte, beleza? Então, assim, a IN 1717, ela regulamenta todos os casos em que é possível ou pedir o ressarcimento ou pedir a restituição, ok? Ressarcimento, via de regra, você não precisa fazer um procedimento de via PERDCOMP, você já retifica ali a própria escrituração fiscal do contribuinte, e a restituição você faz via PERDCOMP, tá? Na verdade é via PER, né? Porque é o programa PERDCOMP, mas o PER quer dizer pedido de restituição, e DECOMP quer dizer declaração de compensação, que é o único sistema ali chamado PER-DECOMP. Em algumas situações você consegue utilizar o PER-DECOMP Web, outras situações você precisa pedir a restituição via formulário, que a própria IN traz, e em algumas situações você usa o programa PER-DECOMP, que você tem que baixar no seu computador, instalar e utilizar, mas tudo vem regulamentado pela Instrução Normativa 1717, ok? Então, aí é um trabalho que vocês podem ter de pegar aí a IN e dar uma baita de uma estudada na IN 1717, que vocês vão entender todos os casos em que é possível restituição, ressarcimento, e a compensação vem como um adendo, uma alternativa à restituição ou ressarcimento, ok? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta em relação a esse tema da compensação cruzada, podem aproveita que tem mais uns minutinhos, daqui a pouco eu já vou encerrar e vou lá com meus alunos, pessoal da comunidade tributarista do futuro, a gente vai recapitular as outras notícias relevantes do nosso retrospecto tributário, tá? Então aproveita que a gente tem mais uns minutinhos, aproveita para perguntar aí as suas dúvidas relacionadas a esse tema, tá? Mas olha só, ficou claro para vocês o que é a compensação cruzada, quando que vocês podem fazer a compensação cruzada, quando que vocês conseguem fazer isso diretamente na via administrativa, tá? Tá. Ó, vem uma pergunta aqui da Liana. Como você audita as empresas para ver se há créditos? Ótimo, Liana, vamos lá. Existem algumas formas de auditar, tá? Vamos pensar que existem formas manuais, existem formas de diagnosticar eventuais créditos, ok? Existem formas de você fazer uma auditoria completa manualmente via planilha e existem ferramentas tecnológicas que auxiliam nesse trabalho, ok? Então vamos lá. Para diagnosticar, você tem que saber exatamente o que você está procurando. Então, por exemplo, eu costumo separar os clientes em 3 níveis, tá? Cliente simples nacional, lucro presumido ou arbitrado e lucro real, ok? 3 categorias, beleza? Isso falando de tributos federais, porque ainda se eu for pegar tributos estaduais ou municipais, eu tenho que separar ainda em outra categoria, que são os prestadores de serviços versus contribuintes aí de ICMS também, para ver, porque também existem oportunidades de recuperação de crédito relacionados a ISS e a ICMS, ok? Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Vamos pegar aqui tributos federais. Simples nacional, basicamente o que você consegue apurar é se um contribuinte que esteja no Simples Nacional e comercialize produtos classificados lá na legislação do PIS e da COFINS como de incidência monofásica, ou seja, recolhe uma única vez na cadeia, tá? Se esse contribuinte do Simples Nacional está segregando produtos de incidência monofásica de outros produtos, ok? Se lá na PGDAS dele, isso você consegue ver só olhando a PGDAS. Você pega uma PGDAS, uma só, você vê se ele segrega lá. Beleza, segrega. Aí você tem que ver o valor que ele está segregando.
Então, se for algo condizente, por exemplo, a gente vai pegar bares, vamos pegar restaurantes aí. Restaurante normalmente comercializa muita bebida fria, tá? Oferece uma refeição, alguém lá vai tomar uma água, um refrigerante, um suco. Então, se o restaurante está segregando muito pouco PIS e COFINS, muito pouca receita, então vamos pensar que ele fature 100 mil reais. Se ele está segregando desses 100 mil reais, ele está segregando só R$1.000, R$2.000, isso é um indício de que ele não está segregando toda a receita monofásica dele. Então, é um indício de que vale a pena você fazer um trabalho de recuperação, tá? E o que você vai ter que fazer? Vai ter que analisar aí todas as notas fiscais dele, vai ter que fazer um levantamento de toda a apuração de nota fiscal ou de cupom, daí você pode pegar da maquininha dele lá do SF, comparar com todas as PGDAs dos últimos 5 anos e fazer um cálculo mesmo para ver se ele está segregando corretamente. Existe tecnologia que auxilia isso, ou você pode fazer numa planilha de Excel, demora um pouquinho mais, mas é possível também. Partindo para a questão de empresas do lucro real, lucro presumido, então vamos pensar, o que a gente tem que ver? Se é contribuinte de PIS, COFINS, todas são, contribuição previdenciária, todas são, e daí IPI, nem todas vão ser, né? Então aí, IPI, a gente tem que ver quem que é contribuinte de IPI, tem algumas oportunidades também que você vai ter que analisar lá na IN 1717, que dá ensejo a fazer recuperação e verificar os cadastros das empresas, aí pegar os arquivos relacionados para poder fazer esse levantamento, tá? Em relação a PIS/COFINS, que a gente consegue fazer um trabalho, normalmente gera crédito, é verificar os insumos, se essas empresas estão realmente creditando PIS/COFINS sobre insumos de forma correta, tá? E em relação a contribuições previdenciárias, são realmente as verbas que estão incidindo na base de cálculo das contribuições previdenciárias com reflexo em contribuições de terceiro, e se ela está recolhendo de forma indevida ou ainda não está atualizada aos últimos entendimentos da Receita Federal, PGFN, tribunais, você consegue também fazer esse trabalho, tá? Enfim, não dá tempo de eu falar com detalhes tudo isso hoje, tá, gente? Só uma passando aqui. Beleza? E aí você tem que auditar, você pode auditar num diagnóstico, pegar aí volume de documentos fiscais de 3 meses aleatórios, verificar se você acha algum indício de que a empresa está recolhendo indevidamente e depois fazer a auditoria completa, tá? Que é o que eu mais indico, é sempre fazer um diagnóstico preliminar. Se achar que tem crédito, daí faz a auditoria completa. E a auditoria completa, planilha, se você não consegue automatizar, tá? E aí agora já existem algumas ferramentas que automatizam isso, ou também recorrer a alguma empresa que realmente consiga emitir um laudo, daí você pague para essa empresa, ou que você se associe a essa empresa e possa automatizar esse processo para você, tá? Ou investir em desenvolvimento de sistemas para automatizar esse processo também, beleza? Deixa eu ver, o Edson está perguntando se RPJ, CSL saldo negativo compensa com INSS. Olha só, Edson, saldo negativo, lembra que você tem que esperar sempre lá, agora no início do ano, para você apurar, para você transmitir o teu SPED relativo, né, o teu SPED fiscal relativo, e aí se você apurou, você pode compensar após a entrada em vigor do E-Social, tá? Mas aí você consegue, mas tem que esperar a apuração, tá bom? Daí você consegue compensar sim com saldo negativo para empresas, né, lucro real e tal, com apuração trimestral, e aí você tem que esperar só sempre fazer isso uma vez no ano, mas é possível, tá bom? Gente, eu vou finalizar por aqui, tá? Para quem tá lá na comunidade, tá acompanhando agora, eu vou ingressar lá no Zoom, coloco sempre o mesmo link que tá lá para vocês, e a gente continua falando das outras novidades, aí, outras notícias do mundo tributário. Quem não está ainda na comunidade, fica o convite para ingressar. Nossa comunidade de tributaristas, tá? Uma comunidade fechada para tributaristas que querem sempre um acompanhamento, trocar ideias, nosso auxílio,
parceria, networking e muito conteúdo, claro, né? Muitas aulas, muito conteúdo para se manter atualizado e sempre sair na frente aí na prestação de serviço para os seus clientes, tá bom, pessoal? Quem quiser saber mais sobre a comunidade, eu me coloco à disposição, só entrar em contato comigo. A forma mais fácil de entrar em contato comigo é no meu direct do @tributarista do futuro no Instagram, tá? Só entrar lá em contato, quero saber mais sobre a comunidade e eu vou responder você lá, tá bom? Ó, amanhã, às 13 horas, temos nossa live de mentoria para tributaristas ou para aspirantes a tributaristas. 13 horas, você tem sua dúvida, traga e vamos debater amanhã às 13 horas. Ok, gente? Fiquem com Deus. Excelente segunda-feira, excelente semana. Não deixem as oportunidades escaparem. Toda empresa tem, muito difícil uma empresa que não tenha pelo menos um pouquinho de crédito tributário que ela está deixando de recolher. Fazendo da forma correta, de forma ética, é possível sim, pelo menos diagnosticar e levar oportunidades aí para trazer mais dinheiro para o caixa das empresas, o que é sempre um alívio, principalmente aí período de pandemia que a gente está vivendo e que as empresas querem otimizar aí todas as suas estratégias e se manterem em compliance tributário, tá bom? Beijo no coração de todos, até segunda-feira que vem, para quem não vai estar amanhã comigo. Tchau, tchau!